Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um recurso que eu já estava programando para falar já faz um tempo, estava ansioso para chegar e falar dele, porque é um recurso que acho que muda um pouco o jogo em relação à programação. Antes de você conhecer orientação a objetos, ainda falando ali dos fundamentos, aqui mais voltado a C Sharp, mas acho que como qualquer outra linguagem que tem esse recurso, ainda na parte de fundamentos, quando a gente fala sobre métodos, ele abre uma nova camada de possibilidades no desenvolvimento. E é justamente sobre essa nova camada que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente começar, se você já não for inscrito, se inscreve no canal, segue lá nas redes sociais, Instagram aqui na tela e bora para esse vídeo aí. Talvez em programas menores aí de estudo, talvez você nem sinta tanta necessidade de criar um método, depois que você vai entender o que é um método. Mas em programas um pouquinho maiores, uma calculadora mesmo, que eu vou mostrar aqui um pouco, você já vai perceber que as coisas vão ficar muito mais claras. A gente vai poder reaproveitar muito mais o nosso código. O lance aqui é fazer mais com menos. Começando, o que é um método, tá? Um método é uma forma de reaproveitar um bloco de código para que você não tenha que repetir esse mesmo trecho em todo lugar que você for usar. E qual a vantagem de reaproveitar? Bom, você já imagina aí que se a gente for comparar com o mundo real, quando você reaproveita algo, você está economizando, né? Então, aqui na programação não é diferente. Quando a gente está reaproveitando o código, a gente está economizando tempo. Então, você não precisa codificar de novo aquilo que você já codificou. E um outro fator muito importante que a gente ganha quando a gente está reaproveitando o código é que a gente está centralizando esse comportamento. Ou seja, se a gente tiver que fazer uma alteração e isso está sendo usado em vários lugares, quando você alterar um ponto, isso reflete em todos os lugares aonde está fazendo o reaproveitamento daquele bloco de código. Ou seja, se a gente não estivesse reaproveitando e aquela regra tivesse em 25 lugares, além de ter o problema de lembrar, que a gente não ia lembrar, de ter que alterar todos os 25 lugares. Então, imagina o trabalho de ter que revisar o código inteiro para poder encontrar esses pontos para serem alterados. É bastante trabalhoso. E para começar, vamos aqui para o nosso VS Code e vou usar aqui uma frase. Vou imprimir aqui um texto. Nosso bom e velho texto clássico. Olá, mundo. Imagine que eu quero reaproveitar. Eu não quero toda vez, vamos supor que se eu quisesse aqui escrever Olá, mundo de novo, eu tinha que copiar e colar esta linha várias vezes. E aí, se eu quisesse mudar essa frase? Eu tinha que mudar as 5 linhas, concorda? Como que a gente reaproveita isso? A gente coloca esse comportamento, a gente chama de encapsular, coloca esse comportamento dentro de um método. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui as 5 vezes e vou começar a definição do nosso método. Então, eu vou escrever aqui e aí eu já explico para você. Tá, o que mudou aqui? A palavra static, porque a gente está aqui dentro de um console app, a gente tem que usar essa palavra static, mas vamos, por enquanto, só saber que ela é obrigatória por esse contexto, mas não vamos entrar tanto no detalhe dela. A palavra void significa que esse método não retorna nenhum valor, e você já vai entender isso, que os nossos métodos podem fazer um processamento, devolver um valor ou não, isso é opcional. Seguido do nome, esse é o nome do método, é o identificador, e por abre e fecha parênteses. Isso aqui é obrigatório. E aí a gente abre e fecha chaves e tudo que estiver entre as chaves pertence ao método. Ou seja, quando a gente pode invocar, que é o que a gente vai fazer, a gente vai executar o comportamento desse método e tudo que estiver entre as chaves é o escopo do método, pertence a ele. Então é o que vai ser feito quando a gente executar esse método. E como executa o método? Aqui é só a definição. Se eu executar o programa do jeito que está aqui, ele não vai fazer nada. Eu tenho que vir aqui e invocar o meu método. Eu faço isso pelo nome, abre e fecha parênteses, 2 pontos.
E aí, se eu quiser imprimir 5 vezes, eu vou e coloco aqui as 5 vezes. E aí, eu vou e executo o nosso programa, ele vai imprimir as 5 frases para a gente. E aí, o grande ponto é aqui. E se eu quiser mudar a minha frase, então em vez de Olá Mundo, quero mudar para inglês. Eu só mudei uma vez, certo? E ali as chamadas continuam do mesmo jeito, dizer olá. E agora ele imprime as 5 vezes em inglês. Agora vamos usar um recurso que a gente chama de parâmetro. O que é parâmetro? É uma forma de passar um valor para o seu método e ele trabalha com esse valor. Por exemplo, vamos imaginar que agora eu quero colocar um nome. Vamos deixar aqui em vez de 5 vezes, colocar menos. E em vez de Hello World, eu coloquei aqui errado ainda. Hello World, eu quero colocar Hello, um nome. Hello fulano de tal. Como que eu faço para substituir essa palavra e deixar mais dinâmico? Primeiro, eu vou concatenar. Então, vou interpolar essa string aqui com algo. Esse algo vem da onde? Ele vai vir do parâmetro. Parâmetro é uma variável que a gente declara que só existe dentro do método. A gente declara aqui como? Coloca o tipo e o nome da variável. O nome da minha variável é nome. E aí eu vou colocar ela aqui dentro. Agora vai ficar hello nome. Esse nome vem da onde? Vem do parâmetro. E como eu invoco, aqui é só a definição, lembrando. E aqui embaixo, como que eu passo então agora? Pode ver que ele está dando erro, porque ele está falando que não há um argumento correspondente. Ou seja, que a gente definiu que agora ele tem um parâmetro que é obrigatório, mas a gente não está informando. Então agora a gente tem que informar. A gente informa entre os parênteses, lembrando que se ele espera uma string, a gente tem que passar uma string. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Thiago e aqui Vanessa. E aí, se eu executar agora o .NET Run, ele vai dar o hello e vai estar reaproveitando a frase aqui, mas tornamos a coisa mais dinâmica, porque agora ele recebe o nome. Então, como é que funciona? De novo, eu estou passando uma string aqui. Essa string, na definição do método, ela é representada por essa variável que eu criei entre os parênteses, e aí eu posso usar ela onde eu quiser dentro do método. Ela só existe dentro do método, ela não existe fora. Por exemplo, se eu digitar aqui nome, ó, ele nem encontra. Então, lembrando disso, o que está definido dentro aqui, o parâmetro do método, só é manipulável dentro do método, só é acessível, né? Agora, vamos criar o nosso método que tem retorno. Vamos mudar um pouquinho aqui. Eu vou criar um método chamado somar. E aí aqui, eu vou fazer a soma de 2 números. Então, vou declarar 2 parâmetros do tipo inteiro. Então, vou ter o primeiro que eu vou chamar de A e o segundo eu vou chamar de B. E o que eu vou fazer? Eu vou somar esses 2 números, A mais B. Só que eu preciso, eu quero retornar um número. Eu quero retornar um número e ele vai ser do mesmo tipo da soma. Então, ao invés de void, aqui sim, agora eu substituo pelo tipo que eu vou retornar. E aí, para eu dizer para o meu método que eu estou retornando algo, eu uso a palavra return. Então, eu estou somando A mais B e o meu método entende que eu tenho que retornar algo, que vai ser esse int, né? Que é o resultado dessa soma. Eu poderia jogar numa variável e depois essa variável eu colocar aqui no return. Funciona do mesmo jeito. E beleza, agora vamos invocar esse cara. Eu vou colocar uma mensagem aqui agora. Vou criar uma variável, na verdade, chamada resultado. Nela, eu vou atribuir o resultado da função do método somar, aonde eu vou passar aqui 2 números, que é 5 e 7. E agora o resultado, o valor da variável resultado. Opa, resultado da soma. Eu vou colocar aqui, eu vou exibir nessa mensagem. Então, de novo, eu declarei um método. Nesse método ele recebe 2 parâmetros,
se você quiser colocar mais parâmetros, você coloca separado por vírgula. Como declarar uma variável. E essa variável, de novo, só existe dentro do contexto do escopo do método. Aqui onde era void, eu troquei por int. E aqui embaixo é onde eu estou fazendo a minha operação. Eu poderia ter mais linhas de código aqui sem problema nenhum. Mas no final, assim, obrigatoriamente, o método que tem retorno, eu tenho que retornar alguma coisa. Então eu estou retornando a minha soma. Porque se eu não der o return, ele vai dar erro. Se você colocar o mouse aqui, ou aqui em cima, na verdade, ele vai falar, ó, essa mensagem quer dizer que o seu método não tem um retorno. Em resumo, é isso. E agora vamos executar. E aqui, né, eu invoco o meu método, passo dois valores, dois argumentos, e aí ele faz o que tem que fazer, atribui o resultado aqui, e o valor que está aqui dentro dessa variável resultado, que é o resultado, a gente vai interpolar uma string aqui para exibir o valor desse resultado. E aí a gente executa o nosso programa, e olha só, deu 12, graças a Deus está certo. E uma dica extra aqui no C#, quando o nosso método ele tem só uma linha de código, a gente pode simplificar. Então, a gente, ao invés das chaves, a gente elimina elas. E no lugar da palavra return, a gente vai colocar igual maior. Pode até deixar na mesma linha. É o equivalente, é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que antes. Tem o mesmo comportamento. Então, quando a gente tiver só uma linha no nosso método, a gente pode usar isso. Seja ele tendo retorno ou não tem diferença. E para fechar esse vídeo, eu vou deixar aqui algumas dicas quando você trabalha com métodos, né? Então, a primeira é para você usar nomes claros. Deixa claro o que aquele método está fazendo através do nome. Que nem eu tinha um método ali chamado somar. Você não tem dúvida que o método, o que ele faz, né? Então, esse é um ponto muito importante. O outro, para cada método, ele deve ter uma responsabilidade. Foge de métodos que fazem muitas coisas. Isso vai ficar mais claro com o tempo, mas um método que soma, multiplica, divide, calcula o imposto e faz um monte de coisa. Cada método tem que ter uma responsabilidade única. Isso é um princípio muito famoso. Se você quiser pesquisar, é um princípio do Solid, que se chama Single Responsibility, ou seja, responsabilidade única. Então, é algo que a gente tem que sempre se preocupar, tomar cuidado para o nosso método não estar fazendo ter mais do que uma responsabilidade. Quando isso acontece, a gente divide. Então, outra coisa tenha métodos pequenos, para que a gente não tenha dificuldade em entender o que ele faz e também facilita dar manutenção, porque imagina um método pequeno, é mais fácil de você bater o olho e entender. Às vezes não tem como fugir, acaba um método ficando um pouco maior, então você também não precisa quebrar cada linha no método, existe um meio termo, então o método não pode ser muito longo, mas também não faz sentido ser muito pequeno, então perde o sentido de reaproveitamento, porque, enfim, se ele é muito pequeno, não é tão caro assim você ter que escrever ele, ter que fazer ele. Tem que fazer o que ele faz, né? O que vai estar dentro dele, o que vai estar encapsulado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você não sabe, está chegando aqui agora, esse vídeo faz parte de uma playlist aqui do canal, onde eu ensino os fundamentos do C#, aí do básico. E, bom, fica de olho, o link vai estar aparecendo aí na tela, o link da playlist. Se você não é inscrito, eu te peço aí mais uma vez, se inscreva no canal. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!